Olá, bem-vindos ao canal Aroma Espiritual. Hoje vamos conversar sobre os escorpiões. Vamos falar sobre mitos, lendas e folclore que nós associamos a esse animal. Vamos também ver como é o seu comportamento na natureza e como nós humanos interpretamos esse comportamento simbolicamente, quais são as representações arquetípicas que são associadas a ele, enfim. E eu vou começar dizendo logo que os escorpiões estão aqui no planeta Terra há mais ou menos 400 milhões de anos. Estima-se que eles tenham sido os primeiros artrópodes que saíram da água e conquistaram o ambiente terrestre. E isso equivale a dizer que estes animais passaram por cataclismas diversos ao longo desses milhares de anos, e que possivelmente, se hoje nós passássemos por um grande cataclisma, talvez uma bomba atômica ou algo assim, no dia seguinte eles iam estar andando por aí muito do que bem. Então, a primeira característica simbólica que nós podemos associar a esse animal é esta grande, enorme capacidade de resistência e de adaptação. Ele é tão adaptável que ele é encontrado em praticamente todos os continentes, menos na Antártida, e em diversas altitudes e climas diferentes. No deserto de Repetek, no Turquemenistão, por exemplo, que é um deserto que varia a temperatura entre mais de 50 graus e menos de zero, existem algumas espécies de escorpiões vivendo por lá. Então, eles são capazes de aguentar essa grande dificuldade, vamos dizer assim, ao longo do tempo, e se adaptar a lugares diferentes para procurar lugares melhores para estar, mas eles também são capazes de se adaptar a mudanças bruscas e rápidas, porque num dia só, então, ele vai ter essa mudança de temperatura que pode ir de menos 0 a 50 nesse deserto, por exemplo. E ele está lá aguentando, ele está lá resistindo a isso. Hoje em dia existem mais ou menos 2.200 espécies de escorpião no mundo, todos são venenosos, não são animais que não sabem se defender, não é à toa que eles estão aí há tantos milhões de anos, né? Não basta ser hiper adaptável, hiper resistente, eles também não deixam barato para ninguém. Mas a boa notícia é que para nós humanos, os escorpiões que são realmente fatais no mundo inteiro seriam cerca de 30. Aqui no Brasil existe cerca de 180, 185 espécies, o número varia de acordo com as fontes que eu pesquisei. Mas aqui no Brasil, apesar da gente ter esse número, vamos dizer assim, de quase 200 escorpiões, apenas 4 são considerados realmente fatais para o ser humano. São escorpiões desse gênero que eu vou deixar escrito aqui, para que vocês não se esqueçam. Uma característica muito marcante do escorpião é que eles não costumam ter hábitos diurnos. No geral, eles têm hábitos noturnos e são animais muito discretos. Eles gostam de ficar escondidos embaixo de cascalho, pedras, troncos. Por isso, inclusive, é bastante indicado que nós não deixemos lixo, né, acumulado, porque eles gostam de se esconder nesses lugares bem escuros e que eles não fiquem à vista de nenhum animal. Essa característica já vai ligar muito esse animal a características que nós chamamos de quitônicas, ou seja, características ligadas à terra. Ele é um animal que gosta de ficar escondido na terra. Gosta de ficar protegido pela terra sempre. Ele sai, faz o que ele tem que fazer e ele volta para essa toca escura. E essa toca escura, essa terra, ela é muito associada simbolicamente nas mitologias, né? E até mesmo no nosso inconsciente coletivo de modo geral, segundo Jung, a mãe terra, ao útero da mulher. Porque a terra, como eu já falei várias vezes nesse canal, é aquela que nos dá o alimento, é aquela que nos sustenta, é aquela que nos dá a riqueza, é aquela de grande criatividade, que tudo cria, tudo sai dela. E o útero também é esse ambiente criativo que cria vida, assim como a terra. Então, ele vai ter essa característica de fertilidade bastante marcada, e isso vai aparecer nas mitologias. E ele também vai ser
claro, ligado à noite. Ele é um animal noturno. Ele é um animal da escuridão. E a escuridão é um lugar de mistério, é um lugar perigoso. E os escorpiões, eles têm olhos, certo? Eles são aracnídeos. Aracnídeos costumam ter muitos olhos, né? Tem escorpiões que têm até 6 pares de olhos. Só que eles não enxergam muito bem, que nem a gente, assim. Eles enxergam mais ou menos em tons esverdeados, tons azulados, mas todo escorpião, desde aqueles de 400 milhões de anos atrás, eles brilham no escuro. Eles brilham na luz ultravioleta. Na luz ultravioleta, eles ficam fluorescentes. E muito se discutiu sobre por que isso acontecia, para que isso servia. Ainda não é totalmente aceito, mas um estudo bem recente apontou que esse exoesqueleto dele, que brilha inteiro na luz ultravioleta, ele serviria como uma espécie de olho. É como se o corpo inteiro dele fosse um olho, e esse olho é justamente capaz de sentir a luz ultravioleta. Vamos dizer assim, entre aspas, enxergar luz ultravioleta, que nós não somos capazes de ver, nós humanos, né? Então, no escuro, ele recebendo essa radiação ultravioleta da Lua, das estrelas, dos planetas, ele conseguiria enxergar, usar essa radiação, né, captar com esse exoesqueleto e enxergar o seu ambiente. O que também é uma característica bastante aqui interessante, porque sendo a noite um aspecto perigoso para nós humanos, falando aqui tanto fisicamente, porque nós não evoluímos para esse ambiente, quanto simbolicamente, falando sobre o inconsciente, esse animal, ele é capaz de enxergar nesse escuro com uma luz que ainda por cima nós não somos capazes de enxergar. Então, essa capacidade torna esse animal um especialista, em termos metafóricos, em adentrar ambientes perigosos, ambientes difíceis. E aí a gente vai juntar isso com o fato dele ser extremamente resistente, extremamente adaptável e venenoso. Bem, o veneno do escorpião, ele pode não ser sempre fatal para nós humanos, mas ele é sempre fatal para as suas presas, tá? Para nós humanos, se caso a gente tiver esse imenso azar de encontrar esse escorpião, esses 4 escorpiões aqui no Brasil que podem causar acidentes fatais, o veneno desses escorpiões, ele é neurotóxico, é uma morte muito dolorida e é uma morte geralmente por asfixia, porque os comandos que controlam a respiração, eles vão ficar inutilizados. Então, não é nada agradável. E é muito interessante que um agente simbólico da escuridão, desse medo, desse mistério, ele seja capaz de levar alguém à morte tirando-lhe o ar. O que é o ar para nós? O ar é vida, né? A gente respira oxigênio, tirando o ar, acabou. Se tirar água, a gente aguenta mais um pouquinho. Se tirar a comida, a gente aguenta um pouquinho mais ainda. Mas se tirar ar, é na hora. Então, ele é muito eficiente em tirar a vida. Porém, ele tem essa outra faceta de que ele habita o útero da terra, que é aquele que dá a vida. Então, a gente vai ver no escorpião sempre essa dualidade morte e vida, fertilidade e transformação. É morte, para que ela se torne fertilidade novamente. Tudo na vida é reaproveitado quimicamente aqui nesse planeta, né? Nada simplesmente desaparece. Esse veneno, então, ele não serve para sair por aí matando humanos, né? É algo que ele pode fazer, mas não é algo que ele tem por natureza fazer, é apenas, claro, a defesa dele. É sempre bom a gente lembrar disso. O intuito deste veneno é matar suas presas.
E aí ele vai se alimentar de aranhas, de insetos, de moscas, e dependendo do tamanho, porque tem aqueles que são bem grandes, eles podem caçar até pequenos roedores, lagartos e etc. Eles não são animais que trazem pra gente conforto. Ele vai sempre nos lembrar de que há perigos na escuridão, de que há perigos nessa escuridão interna e de que é necessário que a gente entre lá dentro armado, no bom sentido, para lidar com o nosso próprio veneno e para colocar para fora essas sombras em uma luz que seja saudável para todos nós. Uma característica bastante acentuada nas mitologias que a gente vai ver do escorpião é a característica feminina dada a esse animal. Se a gente for pensar, a escuridão, ela é mais yin, né? Que é um princípio de receptividade. É aquele que vai receber a luz do sol no dia seguinte. É aquele que absorve. Esses princípios yin, eles são considerados princípios femininos, de energia feminina. E quando eu falo energia feminina, eu estou falando de energia, não estou falando de gênero, ok? Nós todos temos energia feminina e masculina dentro de nós. E nós devemos mantê-las em equilíbrio, embora isso não sempre aconteça, né? A Terra também é um elemento feminino, geralmente tido pelas culturas desse planeta como um elemento feminino, justamente por ser o útero que gera vida, né? Que gera as plantas que nos alimentam. Mas também existem espécies de escorpiões que se reproduzem de maneira sexuada e que se reproduzem de maneira assexuada por um mecanismo que se chama partenogênese. O que é isso? Seria em grego um nascimento virgem. Gênese seria nascimento e esse parte vem de Paternon, que era o templo da deusa Atena, a deusa virgem. E como que funciona isso? Simplesmente as fêmeas dessas espécies resolvem que vão ter filhotes e os têm, sem fertilização. Então elas geram embriões dentro delas sem fertilização. É uma fertilidade feminina aí muito importante, ela gera vida por ela mesma. E quando as espécies que se reproduzem por maneira sexuada, elas vão fazer a corte, o escorpião, ele faz uma dança muito, o escorpião macho, ele vai fazer uma dança muito elaborada, com as pinças e tal, para atrair a fêmea, e ele vai colocar os espermas em uma cápsula no chão que ele vai preparar ali, aquele lugar, vai colocar ali e vai sair fora. E a fêmea é que decide se ela vai pegar essa cápsula e colocar para dentro dela ou não. Ou seja, todo o poder de vida, de reprodução, está, no caso do escorpião, no princípio feminino. Ele se vira sozinho. Ele não precisa de macho, entendeu? Praticamente. E mesmo no caso que a fêmea precise, ela que decide se ela pega ou não tem monta, não tem nada disso. Claro que isso não passou despercebido nas mitologias, né? E nós vamos ver aqui que, sendo um animal tão extraordinário, ele foi notado nas culturas e sociedades mais antigas, em algumas das sociedades mais antigas que nós conhecemos, como, por exemplo, a sociedade que nós chamamos hoje de Göbekli Tepe, que fica na Turquia, que é datado de mais ou menos 10 mil anos atrás, do período neolítico. É uma das primeiras cidades que se conhece na arqueologia. Ela possui um complexo arquitetônico bastante interessante e dentro desse complexo há o que acredita-se ser um templo. Nesse templo há colunas e nessas colunas há diversos símbolos, diversos animais que são ali representados. E em uma dessas especificamente, que é a coluna 43, nós vemos a imagem de um escorpião, de aves, de répteis, de humanos ali. E interpreta-se
que toda essa imagética seja ligada à questão da morte, da vida e do renascimento, que é algo que eu falei para vocês que está muito ligado no comportamento, né, ao comportamento desse animal, né, simbolicamente. Então, essa é a primeira vez que isso aparece. E também acredita-se que, ao mesmo tempo, ela represente aí, ela seja a primeira representação da constelação de Escorpião, ou seja, já aí há 10 mil anos atrás. Então, aí nós começamos a ver este símbolo que é quitônico, que é aquele do submundo, que é aquele que fica enterrado na terra, né? Da escuridão ali, do submundo, da morte, que vai renascer, ligado ao céu. O que é o céu? O que tem aqui em cima? Ar. O que é ar? É vida. O que é uma estrela lá em cima? É luz. É fogo, que dá a vida também, né? Elemento necessário para a vida. É o contrário da escuridão. Então, o escorpião aí, mais uma vez, veja, há mais de 10 mil anos atrás, já muito provavelmente ligada a essa questão morte e vida. Na Mesopotâmia também, desde o Neolítico, nós vamos ver imagens de escorpiões. Por exemplo, em cerâmicas, em uma cerâmica que é chamada cerâmica de Samarra, a gente já vê esses animais e a gente já começa a perceber que eles são representados ao lado de figuras femininas e que isso está possivelmente ligado aí a essa questão de fertilidade. Conforme o tempo vai passando, essa interpretação torna-se mais clara e dá para perceber que o escorpião é associado a deusas como Ishtar e Ishtar, que são deusas da fertilidade, do poder feminino. A deusa Ishtar, ela vai ser chamada mais para frente em outras sociedades ali da Mesopotâmia de Inanna também. Ela tem muitos mitos ligados a ela é a deusa do amor, ela também é a deusa da guerra, ela é ou é uma das deusas mais poderosas ali da Mesopotâmia. E ela tem um mito que é muito interessante, que é o mito de sua descida ao inframundo, ao mundo dos mortos. Então, existem várias variações desse mito que vão dizer que ela teve certos motivos para ir ao mundo dos mortos, mas acredita-se que o motivo principal ali nessas histórias é que ela queria aumentar o seu poder. Então, ela desce a esse inframundo e a cada portal, esse inframundo tem 7 portais até ela chegar lá no fim, né? Onde estão os mortos, e a cada portal ela vai deixando uma peça de roupa. E quando ela chega lá, no último portal, atravessa o último portal, ela já está sem nenhuma roupa. E ela encontra sua irmã, que é a rainha do inframundo. E a irmã dela a mata. Só que os outros deuses ficam muito preocupados, porque afinal de contas ela é poderosíssima, ela é a deusa do amor, ela é a deusa da guerra, não dá para ficar sem ela. E aí eles tramam ali, não vou dar detalhes aqui, um jeito de tirar ela de lá viva, e quem toma o lugar dela ali é o seu companheiro, o marido, vamos dizer assim, da deusa Ishtar, e a deusa Ishtar volta à vida. E isso é totalmente ligado ao escorpião, porque é aquele momento de adentrar o nosso inconsciente e lidar com os perigos todos que tem ali. E a cada portal que ela vai passando, ela vai deixando uma peça de roupa, ou seja, ela vai deixando uma crença errada que ela tinha ali, para poder atingir mais uma camada do seu inconsciente. Ela vai se transformando. E quando ela chega no final, ela morre. Porque sim, quando a gente chega em algo muito importante no nosso consciente, que a gente consegue compreender aquilo, a gente morre como aquela pessoa que a gente era, para a gente poder renascer. E quando a gente renasce mais sábia, a gente renasce melhor, a gente nasce com mais poderes, como, por exemplo, Ishtar, que foi até o fundo dos infernos buscar mais poderes. A constelação de Escorpião, ela é claramente vista em diversas sociedades na Mesopotâmia, essa representação. Aquela de Göbekli Tepe pode ser, muito provavelmente mas nessas sociedades da Mesopotâmia é mesmo a constelação de Escorpião, há diversas representações. E a deusa que é associada a esta constelação e também ao escorpião é a deusa Ishara. São muitos Ishs, né? É outra deusa ainda.
Essa deusa também é a deusa do amor, da fertilidade, mas é aquela que vai cuidar da casa real, vai cuidar da família real, ou seja, ela tem grande importância também. E ela tem muitos atributos, e um desses atributos é que ela é a deusa dos votos, ou seja, ela protege aquele que faz um voto, uma promessa para alguém, e ela vai fazer com que essa pessoa cumpra, porque se essa pessoa não cumprir, ela vai castigar essa pessoa. Toda essa questão do escorpião, de tipo, eu te protejo, eu te dou a vida, eu te dou a realeza, mas você anda na linha, porque se você não andar na linha, eu vou te castigar. Sim, eu quero sempre que as coisas sejam feitas da maneira correta. Bem, antes da gente continuar, eu gostaria de convidá-los a conhecerem os meus sites, conhecerem o site que eu vou deixar aqui, que é o da Collab 55, onde eu vendo as minhas artes, canecas, almofadas, cadernos, e também convidá-los, se vocês gostam desse canal, a se tornar um dos meus apoiadores, para que esse canal possa continuar, para que eu possa continuar investindo em estar aqui com vocês e trazendo essas informações. Nós sabemos que o horóscopo, como a gente conhece hoje, ele teria nascido na Mesopotâmia. Essa nossa ligação dos seres celestes com o destino das pessoas aqui na Terra teria nascido na Mesopotâmia, ao que se sabe. A constelação de Escorpião, ligada a esse contexto, né, acredita-se que os primeiros indícios disso, dela ter essa função de horóscopo, datem mais ou menos de 4.000 anos antes de Cristo, ali na Mesopotâmia. E existem diversos textos que são ligados ao ciclo do ano. E as constelações aparecem bastante ligadas nesse contexto. Por quê? Porque eles precisavam saber qual que é a melhor época para plantar, para colher, para preparar a terra. E essas observações de qual seria essa época melhor eram feitas através das estrelas. Então, observava-se o comportamento do Sol e também das estrelas. Na época mais ou menos de julho ali, a constelação de Escorpião ela ainda estava visível nos céus lá da Mesopotâmia, mas depois do equinócio de outono, ela começava a não estar mais visível. E este momento que esta constelação não estava mais visível nos céus marcava o início da estação chuvosa. Portanto, quando Escorpião parava de aparecer, eles sabiam que ia começar a chover e que eles tinham que parar de arar. E se ele vai morrer justamente quando está chegando um monte de chuva, isso liga qual elemento? A água. E talvez seja por isso que no nosso horóscopo ele seja um signo da água. No Egito, o escorpião também é uma figura muito importante, desde tempos pré-dinásticos, tempos ali de formação do Egito. Nós temos representações de escorpiões e temos também dois reis, né? O escorpião 1 e o escorpião 2. Teve até aqueles filmes, né? Com o Scorpion King lá. É sobre uma figura histórica real, o rei escorpião. E uma das raras vezes que nós vemos o escorpião associado a um masculino, né? Porque também no Egito nós vamos ver o escorpião ligado a deusas. Uma das primeiras deusas, uma das deusas mais antigas que se tem no Egito e que é ligada ao escorpião é a deusa Hatshepsut. Essa deusa ela é muito ligada à proteção do morto, tá? No seu caminho para o inframundo, né? Para o mundo inferior. Ela é citada como uma mulher com cabeça de escorpião que amamenta uma criança. Ou seja, a gente tem aí de novo a fertilidade, a vida e a morte ao mesmo tempo nessa figura do escorpião. O escorpião nessa deusa ele aparece geralmente atacando ou em posição de ataque, é uma forma mais selvagem assim do escorpião.
Essa deusa ela é invocada muito para proteção contra venenos, né, desse animal. E mais para frente, né, na história egípcia, ela vai ser ligada a Ísis, né, a grande deusa do amor, a grande deusa da fertilidade. Bem, mas a deusa egípcia mais conhecida ligada ao escorpião é a deusa Serket, ou Selket, que é aquela que, quando nós descemos no aeroporto do Cairo, está nos esperando, porque ela protege os viajantes, principalmente os viajantes que vão ao inframundo, ou seja, aqueles que acabaram de morrer. Ela aparece protegendo os vasos canopos, que são aqueles que têm as vísceras do morto, né? Que são retiradas depois da mumificação, como, por exemplo, pode ser visto nesse gabinete que guarda as vísceras de Tutankhamon. Nós vemos a deusa Serket junto com Neith, com Ísis e Néftis. A gente também vê ela guardando o caixão do faraó Horemheb, por exemplo, que é um faraó também do Novo Império, assim como Tutankhamon. E ela também é muito ligada à deusa Ísis. Em um dos seus mitos, quando ela tenta fugir com o seu filho Horus, né, depois da morte de seu marido Osíris por Sete, ela precisa proteger Horus, o bebezinho, então ela pega ele e sai disfarçada de uma pessoa comum, uma pessoa até uma indigente, uma pessoa pobre, pelas ruas do Egito segurando o Horus, e ela leva com ela os 7 escorpiões de Serket, que são para sua proteção. E ela tenta pedir abrigo na porta de algumas pessoas e uma das mulheres nega ela, porque ela tá mal vestida e tal. E aí ela consegue abrigo com outra mulher, com outra pessoa. Mas um dos escorpiões não gosta nada disso, porque ele é de escorpião. E ele vai até a casa dessa mulher que negou Ísis e mata o filho dela, o bebezinho que estava no berço, ele pica o bebezinho. A mulher começa uma gritaria, Ísis percebe o que aconteceu e a Ísis vai lá e dá a vida novamente ao bebê. E aí a mulher pede desculpa porque percebe que ela é Ísis e tal. Mas sempre essa questão da morte e vida. São raras no Egito representações do zodíaco, como nós conhecemos hoje, né? O que deu origem ao nosso horóscopo. As representações mais antigas de zodíaco, que têm conhecimento no Egito, elas são de tempos que datam do período ptolomaico, ou seja, do período que os gregos conquistaram o Egito e reinavam no Egito, depois de Alexandre o Grande. Então, teriam sido os gregos, possivelmente, que levaram esse conhecimento da Mesopotâmia lá para o Egito. Nós temos o famoso templo de Dendera, por exemplo, muito bonito, que tem os 12 signos. Temos também o templo de Esna. Mas acredita-se que os egípcios não praticavam, né, essa questão dos signos como nós conhecemos hoje, né, esses que vieram da Mesopotâmia. Mas isso se tornou bastante interessante para os gregos, né, porque nós vemos que os gregos, eles inclusive criaram muitos mitos para explicar estas constelações que fazem parte do zodíaco. Nós temos o mito, né, que explica a constelação de Leão, que eu já contei aqui para vocês, que é ligado a Hércules, a constelação do Carneiro, que é ligado ao Jasão e os Argonautas, a constelação de Câncer, que eu também já contei aqui para vocês, que é ligado também a Hércules, né, aos 2 trabalhos de Hércules. E a constelação do Escorpião, ela tem algumas variações. Uma das versões desse mito diz que a deusa Ártemis, que é a deusa da caça, a deusa da lua, aquela que é considerada lua irmã de Apolo, que é o sol. Então vejam, né, essa parte feminina, fértil, porque ela também era a deusa que protegia os partos, ligado à noite, ligado à lua, ou seja, a receptividade ao feminino, à morte, à escuridão, mas também à vida, aquela que dá o parto. A Ártemis, então, guerreira, caçadora, né? Então ela tem capacidade de se defender como um escorpião. Ela se sentiu prejudicada pelo gigante Órion, que estava caçando as caças que ela queria caçar ali, acabando com a graça dela na floresta dela. E ela, então, mandou o escorpião picar Órion. Em outra versão do mito, Ártemis é apaixonada por Órion, mas o seu irmão Apolo não gostava nada disso, não queria que ela se casasse com ele. E
Ele sabia que Órion tinha brigado com a deusa Gaia, com a deusa da terra, e a deusa da terra, tirando de suas entranhas um escorpião, mandou o escorpião perseguir Órion. E aí Apolo ficou só olhando e percebendo por onde Órion ia passar correndo, saindo correndo do escorpião com seu cão, né? Estava fugindo com seu cão Sírius. Aí a Ártemis, que não sabia de nada, estava lá com a sua flecha e o Apolo engana ela. Ele fala, olha, eu duvido que você atire lá embaixo naquele cervo que está passando ali. E ela, claro, acerta o cervo, né? Ela vai se mostrar, porque ela é a melhor caçadora, mas não era o cervo, era Órion. Então ela mata Órion, sendo enganada. E aí ela pede a Zeus que eleve o seu amado e o seu cão aos céus. E aí Zeus eleva, então, Órion, o cão, e alguém eleva o escorpião, em alguns mitos é o Zeus mesmo, em outros é Gaia, enfim. Então a gente sempre vai ver a constelação do escorpião, né? Como se estivesse perseguindo Órion, e a constelação de Sírius, que é a constelação do cão, perto de Órion, que é o seu cachorro. As constelações de Escorpião e de Órion, elas não são vistas ao mesmo tempo. A constelação de Órion, ela aparece no inverno. Então, se diz que no inverno ele está lá nos céus caçando em paz, finalmente, com o seu cão. E no verão, ele vai embora daquele campo de caça porque ele sai correndo do escorpião que está sempre querendo pegá-lo, né? Aqui nas Américas, nós temos também uma deusa escorpião, que é a deusa asteca ou mexica Malinalxótli. Essa deusa é irmã de Huitzilopochtli, que é aquele que guiou os mexica, né, ou os asteca, para fundar a sua capital Tenochtitlan, que hoje é a capital do México. Só que o Huitzilopochtli era o herói desses povos, mas a irmã dele, que era um escorpião, ela podia tanto favorecer quanto desfavorecer quem ela não gostava. Ela era poderosíssima, era conhecida como a devoradora de corações. Ela conseguia devorar o coração de um homem sem que ele percebesse. Pensa na picada do escorpião, que é um veneno neurotóxico, né? Então, sem você perceber, seu coração para, você para de respirar, né? E ela podia também causar alucinações nessas pessoas. Enfim, ela controlava serpentes e outros animais peçonhentos também, podia se transformar no que quisesse e obrigava as pessoas a adorá-la. Só que ela era uma peste. E aí as pessoas, que no caso eram esses mexica, esses asteca, eles falaram para o Huitzilopochtli, olha, dá um jeito na sua irmã, que a gente não está aguentando mais, a gente está sofrendo aqui, é uma tirana. Aí o Huitzilopochtli falou, bom, na época eles estavam fugindo, né? Eles estavam numa migração muito intensa, procurando o local onde eles iam fundar Tenochtitlan. Aí eles falaram, bom, vamos sair à noite, deixa ela dormindo aí sem ela perceber, vamos continuar migrando aqui e deixa ela sozinha aí, e ela não vai saber onde a gente foi. E assim todo mundo fez, ela ficou sozinha, ela foi abandonada. Claro que ela não gostou nada disso. Ela conseguiu outras cidades, né, para ser adorada, foi abrigada nessas cidades. E teve um filho, que se chamava Copil, e ensinou todas as suas artes mágicas para esse Copil. E esse Copil jurou vingança contra os mexica e foi atrás deles, e aí teve uma guerra, né, um tormento ali, eles ainda não tinham fundado Tenochtitlan, ainda estavam andando por aí. E aí o Huitzilopochtli, mais uma vez, né, ajuda com outros deuses nessa guerra e mata Copil e dá o coração de Copil como sacrifício, jogando esse coração num lago. É deste lago, no local onde cai esse coração, que nasce uma ilha, e nesta ilha nasce um cacto, e o Huitzilopochtli fala para as pessoas, os mexica, que eles devem andar até que eles encontrem um cacto, este nopal, e neste cacto vai estar pousada uma águia com uma serpente na boca. E aí eles andam e encontram justamente esse local, e neste local eles fundam México, Tenochtitlan, que hoje é a capital do México. Bem, então espero que você, de Escorpião, tenha descoberto porque você é uma pessoa tão generosa, tão cheia de amor para dar, né, ligada a deusas do amor e a deusas da fertilidade,
com as pessoas que você gosta, mas que ao mesmo tempo não se deixe enganar, nunca esquece que te fizeram algo errado, você vai querer refazer isso de alguma forma, porque você é uma pessoa que enxerga nas entrelinhas, enxerga no escuro, assim como o escorpião enxerga na luz UV, enxerga onde nós humanos não conseguimos enxergar, e porque você é muito resiliente e se lida muito bem com as transformações, tem uma força muito grande dentro de você para se transformar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até semana que vem com um novo animal.